pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de biologia nesse formato totalmente diferente, dadas as circunstâncias, né, que nós estamos vivendo com a questão do coronavírus. Então, é dessa forma que tem que ser. Vocês daí, eu daqui, eu tentando me adaptar da melhor forma possível a essa questão de gravação de aulas. A gente tem que sair da zona de conforto para poder oferecer para vocês as possibilidades de vocês continuarem tendo aula, né? Portanto, é importante o esforço de cada um nesse momento difícil que nós estamos passando. E é nesse objetivo, nessa vontade, que a gente não tem medido esforços para poder oferecer para vocês o melhor que nós temos para que a gente possa concluir os nossos objetivos, né, no ensino médio. Então, pessoal, nós temos um tema super interessante, um tema que acredito era um tema esperado por vocês, né, onde nós iremos tratar nesse período, nesse momento, sobre DSTs. Era um momento muito esperado por vocês. Então, é a nossa primeira aula e a gente vai agora para o slide. Eu vou sumir um pouquinho agora aqui, vocês não vão ficar me vendo, né? Vão ver só o slide. É o mais importante, vou ouvir só minha voz, tá bom? Então, bora lá para a nossa aula. Vamos lá para o slide, acompanhem. E não se preocupem que em um momento oportuno, tá? Aqui a próxima semana, talvez, nós teremos uma videoconferência onde lá nós poderemos tirar as nossas dúvidas sobre essa aula. O que não ficou compreensivo, a gente vai tirar todas as dúvidas por lá, tá beleza? Então vamos lá para a nossa aula. Ok, pessoal? Então estamos aqui no slide. Vou colocar aqui no cantinho aqui a minha... Não queria aparecer não, mas vamos lá. Bom, vocês estão olhando aí na tela de vocês doenças sexualmente transmissíveis, né, DSTs, um tema super importante, principalmente dado a situação em que nos encontramos em nosso país, em que as DSTs aumentaram muito no grupo de jovens, né, nessa faixa etária da idade de vocês, e muitas dúvidas permeiam esse tema. Então, eu sei que muitos de vocês têm muito a perguntar sobre isso. Infelizmente, a nossa aula presencial seria mais interessante, né? Mas todos os canais aí estão abertos para dúvida. As dúvidas podem ser tiradas lá na videoconferência, podem ser tiradas em um outro momento. O importante é não ficar com dúvida. E aproveitar que é um tema super interessante, um tema que faz parte da vida da gente. Nós não podemos deixar de forma nenhuma de aprender tudo o que pudermos sobre esse tema. É um tema que, inclusive, salva vidas, salva as nossas vidas e nós podemos contribuir para salvar a vida de outras pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos passar o slide e iniciar com as primeiras informações. Primeiro, quais são as manifestações das DSTs, ou seja, os sinais que vai nos chamar a atenção de que algo está errado em nosso corpo, né? O que pode apontar para um problema, uma situação que não é normal, né, no nosso corpo? A gente pode perceber isso claramente? Com certeza. Nós temos aí, por exemplo, 4 sinais de que algo não está legal, de que algo não está bem em nosso corpo. O primeiro sinal é o corrimento. Então, corrimentos são sinais que podem ocorrer tanto em homens quanto em mulheres e que, de acordo, né, com as características dessas substâncias liberadas através dos órgãos genitais, os líquidos, né, liberados pelos órgãos genitais, que são justamente esse termo corrimento, de acordo com essas características, como cor, o cheiro, né,
é que a gente vai determinar que isso é algo grave ou não. Então, é o primeiro sinal. O segundo sinal são feridas. Feridas no corpo, especificamente na região genital, não é um sinal de que a saúde da genitália está bem. Alguma coisa errada está acontecendo e que deve ser chamado imediatamente as medidas necessárias para que a gente possa ver o que está acontecendo. As vesículas ou bolhas, aquelas bolhas que saem em outra parte do corpo, às vezes isso não chama muito a atenção. Agora, uma bolha, uma vesícula na região genital é um problema que deve ser acompanhado com atenção. E, por último, as verrugas, que são sinais também, como os outros três, de que algo não está bem. Então, nós vamos apresentar os slides, né, falando das DSTs, com base nessas 4 manifestações que indicam que algo não está bem em nosso corpo. Corrimentos. Vamos ver aí quais são as doenças sexualmente transmissíveis que apresentam o corrimento como um sinal inicial de que está acontecendo uma infecção na região genital. Bom, é interessante, antes de tudo, entender alguns termos, né? Compreender, né, alguns termos é fundamental para que a gente possa entender esta aula. Nós temos aí o termo chamado uretrite gonocócica e não gonocócica. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, aqui uma uretrite, ela é uma infecção na uretra. Uretrite é uma infecção na uretra. Então, a uretrite pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres. O termo gonocócico e não gonocócico significa dizer que podem ser micro-organismos, né, que provocam a gonorreia ou micro-organismos que provocam um outro tipo de infecção, outro tipo de doença, como é o caso da clamídia. Todas as duas são bactérias, tá? Mas são infecções provocadas por micro-organismos diferentes. Por isso o termo gonocócico e não gonocócico. Então, essa uretrite ela é uma inflamação, ou é uma infecção da uretra, né? E, consequentemente, o surgimento de secreção e os sintomas que podem variar, como dores, né? Dor, mal-estar, no caso do homem, dores no testículo, né? E a gente vai ver isso ao longo dos slides aí, tá bom? Então, como eu disse, pode ser causado por bactérias do tipo gonococcus ou pode ser causada por clamídia e uma outra, que é a chamada de Escherichia coli, outro tipo de bactéria também relacionada a esse tipo de uretrite. Bom, então, classificados como gonocócicos e não gonocócicos. Interessante dizer para vocês aí, como foi anteriormente falado, as gonocócicas são causadas pela Neisseria gonorrhoeae, que é a bactéria que causa a gonorreia, que a gente vai falar um pouco mais na frente, mais detalhes sobre essa bactéria. E as não gonocócicas são causadas por diferentes tipos de germes. Entre eles, a gente tem a mais conhecida, que é a Chlamydia trachomatis. Tá? Outros germes também podem causar essa uretrite, que é a Trichomonas vaginalis e a Cândida albicans. Tá? São inflamações que são causadas por esse germe, por esses micro-organismos, das mais diversas formas. Interessante falar para vocês aqui que, apesar de nós estarmos falando de DSTs, tá? É muito importante dizer que as DSTs, elas não são doenças causadas exclusivamente pelo ato sexual, ok? Existem formas, existem situações em que a pessoa pode ser acometida pelas DSTs sem que necessariamente tenha relação sexual. É muito importante saber disso. Claro que não são todas as doenças que se adequam a essa observação, mas algumas, né, são possíveis de se adquirir sem relação sexual, tá bom? A gente vai falar disso ao longo das aulas, mas é importante falar que não é a DST
não são doenças que são exclusivas da relação sexual, tá bom? A gente vai entender isso ao longo dos slides. Vamos passar aqui para a gente ver a primeira doença com mais aprofundamento. Então, a gonorreia, ela é uma DST, ou seja, uma doença sexualmente transmissível. E como a gente viu no slide anterior, o agente, né, causador é a Neisseria gonorrhoeae, uma bactéria. Ela vai afetar tanto homens quanto mulheres, de qualquer idade, e principalmente através do contato sexual vaginal, anal ou oral, sem uso de preservativos. Certo, pessoal? Uma coisa interessante é que a gonorreia ela pode se manifestar em outros órgãos. Vocês vão ver em outros slides que a gonorreia pode atingir até os olhos, né? A pele, a garganta, as articulações. Isso tudo vai depender da forma, da manifestação de tempo em que a pessoa é, 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 estiver com a bactéria, né, com a manifestação da doença, sem que tome uma providência para isso. Então, a tendência é que isso vá prejudicando cada vez mais o corpo, até atingir esses outros órgãos e causar manifestações aí que podem, inclusive, ser irreversíveis. Tá? Esses sintomas, eles podem variar de 24 horas a 5 dias após a relação sexual desprotegida. Então, a pessoa que tem relação sexual sem camisinha e adquirir gonorreia, ela vai ter um período aí de incubação que pode durar 24 horas ou pode ir até 5 dias. Isso é muito relativo, depende muito do organismo, né, da pessoa, depende muito de como o sistema imunológico esteja preparado ou não. Então, pessoal, olha só. Como eu disse, a gonorreia, como qualquer outra DST, ela não é exclusivamente adquirida somente a partir da relação sexual. Imagine uma situação aqui comigo muito comum, que acontece bastante entre os jovens, que na maioria deles acham que sabe tudo, né? Todo mundo bem preparado, acha que é o bambambam, bam, bam, conhecedor de tudo enquanto é situação do dia a dia, inclusive o sexo, né? Mas, veja bem, uma das coisas que acontece é que o jovem, como inclusive acho que eu já falei para vocês em outros momentos, no primeiro ano e até mesmo aí, no segundo ano, alguns jovens, ao ter relação sexual, eles, ao manusear a camisinha, uma das coisas que ele faz é morder a camisinha para rasgar, né, a embalagem da camisinha. Nesse momento ele pode, independente de que o ato sexual seja consumado ou não, ele pode adquirir a bactéria na boca. A saliva leva isso até a garganta e desenvolver a proliferação dessa bactéria na garganta. Ou até mesmo durante as preliminares, né? Esse jovem, ao ter contato com a genitália um do outro e for contaminado de secreção genital, ele levar o dedo para os olhos, por exemplo, e adquirir, né, a manifestação da bactéria também nos olhos, ou seja, a gonorreia se manifestando em vários órgãos do corpo a partir justamente dessa prática, né? Desse comportamento aí que a falta de experiência e de conhecimento leva a maioria das pessoas, aí claro, não só os jovens, mas muitas pessoas que não têm esse conhecimento, leva a ter graves problemas, né? E levando a bactéria para outros órgãos do corpo, podendo levar um quadro muito mais complicado de saúde, tá bom? Então, é interessante a gente falar sobre isso aí também, tá bom? Quais são os sintomas principais da gonorreia? No homem, né? Quais os sintomas no homem? No pênis, os sinais mais comuns da gonorreia são a dor, a ardência ao urinar, secreção abundante de pus pela uretra e a dor ou inchaço em um dos testículos. Essa questão de dor ou inchaço em um dos testículos, ela pode ou não acontecer. Não é de maneira geral, mas os dois sintomas iniciais
na manifestação da infecção é muito comum de acontecer, tá? E é nesse período que, e aí eu coloco uma coisa muito importante, é que vocês devem imediatamente procurar ajuda. Eu espero, quando eu digo vocês, claro, são exemplos, eu espero que tenham maturidade suficiente, apesar da idade, de saber que é fundamental, já adiantando, né, o uso de preservativo para combater a manifestação dessas doenças, né? No caso aí, especificamente a que nós estamos falando agora, que é a gonorreia. Então, qualquer falha nesse pensamento, nesse comportamento, e vir a ser acometido com um problema desse, imediatamente deve procurar um adulto, né? O pai, alguém que possa te ajudar a procurar um médico. Porque o que é o principal erro que os jovens cometem? É buscar ajuda com outro jovem, né? Ou buscar ajuda com alguém que já pegou a doença e que vai te indicar um medicamento que, para ele, esse medicamento teve uma atuação interessante, ele cumpriu o seu papel, né, como antibiótico, mas que o teu organismo é outro. E outra coisa interessante, cada dia, né, de manifestação infecciosa que teu corpo vai sendo sujeitado a isso, vai ficando cada vez mais difícil, mais complicado de fazer o tratamento. Então, se você está com 3 dias, com 2 dias, às vezes o mesmo medicamento, a mesma dosagem de medicamento que alguém que te indicou usou e deu certo para ele, não vai dar para ti. Qual que é o mais correto? É procurar um médico, porque o médico vai te perguntar quantos dias você está sentindo isso, né? Que tipo de manifestação você está sentindo, quais são os sintomas, e aí ele vai te indicar o melhor medicamento e as doses necessárias para poder combater a proliferação da bactéria e, consequentemente, diminuir e cessar a infecção, né, pela bactéria, tá bom? Então, isso é muito fundamental que vocês fiquem atentos nessas orientações. Quais os sintomas de gonorreia na mulher? Uma coisa muito importante vocês entenderem, dentro da anatomia da genitália masculina e feminina, é que o homem ele sente dores e esses sinais eles são mais perceptíveis no homem logo de forma imediata, por conta de que a saída da urina é justamente a uretra, né? Mesmo local por onde sai o espermatozoide, mesmo local que foi contaminado. Então, inicialmente, o homem vai sentir logo nos primeiros dias, por conta de que essa uretra vai estar com a infecção. Então, vai estar inflamado. Então, ele vai sentir imediatamente. A mulher pode retardar um pouco. Não quer dizer que a uretra feminina não pode ser atingida. Com certeza vai, porque é tudo muito próximo, né? E os líquidos ali genitais vão acabar chegando até a uretra e essa bactéria pode também contaminar a uretra da mulher também. Mas é um pouco mais tardio, tá? Então, mas quais são os sintomas na vagina? O aumento do corrimento vaginal, que passa a ter uma cor amarelada e um odor muito desagradável. Dor e ardência ao urinar, isso já num estágio, como eu falei, um pouquinho mais tardio, né? Porque é o tempo que a bactéria chega a, a, a esse outro órgão, né? Sangramento fora do período menstrual pode acontecer também, isso já em um período já um pouco mais tardio também. Dor abdominal e dor pélvica. É interessante que não se chegue a esse quadro, porque nem todos esses sintomas podem acontecer ao mesmo tempo. O mais provável é que aconteça são os dois primeiros, corrimento vaginal, dor e ardência, e se puder perceber isso e controlar, evita os posteriores sintomas e, consequentemente, problemas mais graves na mulher, tá bom? Que é o que a gente vai ver agora no próximo slide, tá bom? Por exemplo, a gonorreia aguda, que já vencer, pessoal, já vencer um quadro mais grave, né? Um tempo aí de infecção, né? Um pouco mais avançado. Essa gonorreia aguda, ela se caracteriza por um quadro de cervicite e vulvovaginite.
Esses são os sintomas específicos da mulher. O que é esse quadro aí? O que é esse quadro de cervicite e vulvovaginite? Ela provoca o que especificamente? Tá? Então, quando isso não é detectado a tempo, essa infecção, ela sobe, né? No, no, na anatomia vaginal, né? Atingindo a cavidade pélvica da, da anatomia feminina, né? Provocando o que nós chamamos de DIP, que é a doença inflamatória pélvica. Ou seja, subindo ali nessa região, próximo do útero, ela já vai causar uma infecção e uma inflamação muito grave, tá? Então, a cervicite, especificamente, também ela pode ser conhecida como endocervicite, ela é essa inflamação, justamente, né, que nós chamamos de DIP, do colo do útero, ou seja, a bactéria atingiu já uma região superior do sistema genital feminino, tá? Então, claro que quando eu digo a cervicite, aí é interessante falar, nós estamos falando da gonorreia, mas uma variedade de germes, né, de micro-organismos podem causar cervicite, não é só a bactéria. E tem que ficar claro que a cervicite ela é uma inflamação, ok? Justamente da região do colo do útero, mas que não é provocada apenas por bactéria. Mas nós estamos falando aqui especificamente nesse momento de bactéria, tá bom? E a vulvovaginite é a inflamação ou infecção da vulva, por isso o nome vulvovaginite. A infecção da vagina. Também pode ser chamada de vulvite ou vaginite. Essa infecção um pouco mais anatomicamente próxima, né, às regiões externas, né, do canal vaginal, né? Então se distancia um pouco ali, se é que a gente pode falar disso anatomicamente, né? Mas se distancia um pouco mais do colo do útero, né? Então esses dois termos, cervicite e vulvovaginite, para determinar um quadro de gonorreia aguda na mulher. Essa imagem aqui, apesar de não ser muito agradável, e levando em consideração que algumas imagens eu tive que tirar do slide, ela é justamente uma infecção provocada aí por clamídia, gonorreia e clamídia, as duas, né? E é uma imagem do colo do útero, tá? Imagem feita através aí de um consultório médico. E aí a gente vê como é que fica a lesão, né, do tecido do colo do útero, todo ele, né? Vou ter que pegar aqui um laserzinho aqui. Deixa eu ver. Cadê o laser? Acho que o laser não está aqui, mas eu vou tentar mostrar aqui. Então, aqui a gente pode observar, pessoal, essa região aqui, ó, né? Toda essa região aqui, ela está comprometida. É uma região onde vocês, aqui, esse líquido aqui presente nessa região, ele não é um líquido natural dessa região. E outra coisa, o tecido, você percebe que o tecido ele está todo comprometido, vermelho, né? Essa cor aqui não é a cor adequada do colo do útero, tá bom? Então, são essas as implicações, né, que pode acontecer aí na, na região do útero, tá bom? Ok. Vamos para o próximo slide. Olha o que eu disse para vocês aí. Conjuntivite gonocócica. Lembra lá que eu falei que a gente lá na hora das preliminares, fazendo o manuseio incorreto da camisinha, né, da embalagem da camisinha, acaba levando, e também, independente de camisinha ou não, né, quando você tem as preliminares, você não sabe quem é quem, e se a bactéria está lá presente na genitália, você leva isso aí nos olhos, para coçar os olhos, você acaba adquirindo aqui esse tipo de infecção do olho que é chamado de conjuntivite monocócica. A imagem não é legal, mas é preciso que vocês vejam para entender o que é a doença, tá? Claro que eu cortei uma série de imagens aqui que não é muito interessante de ver, tá bom? Bom, nós acabamos de ver aqui, só voltando, né? Nós acabamos de ver aqui uma manifestação ocular da doença, tá bom? E acabamos de ver os sintomas referente, né, a corrimentos, tá bom? Agora,
as feridas. Quais são as doenças que causam feridas na genitália, né? Vamos lá? A sífilis, doença muito comum, muito antiga. Essa doença, ela existe muito antes de Cristo, na época de, de, de Roma, né? Em que o Império Romano dominava toda praticamente a Europa e o Oriente Médio. Essas doenças eram muito comuns, então não é de hoje. E às vezes a gente pensa que essas doenças se acabaram, que não existem mais e que ficou aí no esquecimento, não passa de conto. Isso não é verdade, elas estão presentes. Muitas pessoas têm essa doença. Vocês vão entender que muita gente tem essa doença e às vezes não dá para perceber quem tem e quem não tem, porque ela apresenta aí quadros, né, primários e secundários que diferenciam um quadro do outro. Portanto, existe no quadro primário uma situação em que não dá para identificar quem tem e quem não tem a sífilis. Tá? Então, qual o conceito dessa doença? Ela é uma doença infecciosa sistêmica de evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência. O que quer dizer isso aí? Bom, quando a gente fala em doença infecciosa, lógico, a palavra está dizendo é uma doença que causa infecção. E quando a gente ouve o termo sistêmica, significa dizer que essa infecção pode acontecer em vários órgãos do corpo humano. Quando a gente fala sistêmica, são em vários sistemas. Nós temos vários sistemas. De maneira geral, a sífilis, essa infecção atinge vários órgãos, articulação, sistema nervoso, né? A pele, entendeu? Fígado. Então, pessoal, ela é uma doença que vai atingindo de pouco a pouco todo o corpo humano, né? Todo o corpo do paciente. Então, ela acaba tendo uma evolução crônica. E essa evolução crônica, ela pode estar sujeita a um período de acutização, ou seja, a doença se torna aguda, e um período de latência, que vai e volta, tá? Qual o agente etiológico, ou seja, o agente causador da sífilis? É uma bactéria. O nome dessa bactéria é Treponema pallidum, tá? E aí ela, nesses estágios primário e secundário, ela se comporta da seguinte maneira, né? Na sífilis primária, a gente também conhece pelo nome de cancro duro. Um nome estranho, mas é um nome popular, né? Que ficou conhecido clinicamente também, de tantas pessoas falarem, né? Sobre esse tipo de característica e de manifestação da sífilis, né? Vamos ver essas manifestações aqui. É uma imagem também não muito legal de ver, mas é necessário, um pouco mais leve, né? Mas aqui é a manifestação, né, da sífilis recente ou sífilis primária, também chamada de cancro duro. Vamos ver aqui, ó. Eu vou circular aqui a borda, né, dessa lesão, né? Aqui, ó. Percebe que essa lesão aqui, ela tem uma característica muito particular dessa fase, né, de manifestação da doença. Ou seja, ela provoca essa úlcera com essa lesão única. Você não vai ver de maneira nenhuma várias lesões. Inicialmente é uma lesão única, é uma lesão bem definida, tá? O fundo limpo, ou seja, essa região aqui é bem límpida, não tem derramamento de secreção, tá? Aqui, ó, fundo limpo, bordas elevadas. Aqui a região da borda, ela se torna de uma forma elevada, tá? Uma borda que fica quase acima dessa região límpida aqui, ok? Daqui, ó. Geralmente é indolor, ou seja, apesar da imagem não ser muito agradável, e a gente imaginar que isso aqui gera dores, né, no paciente, isso aqui não gera dor no paciente. Ela é de uma maneira geral, geralmente, indolor. E aí a gente tem que ficar muito atento nisso aí, tá? Então essa é a sífilis recente ou sífilis primária, também chamada de cancro duro, tá bom, pessoal? Sífilis recente ainda primária, cancro duro. É interessante a gente olhar essas imagens, apesar de não serem muito bonitas, tá? Mas fazer o quê, né? A gente tem que ver até para poder a gente cair na real dos riscos que a gente corre aí
em não se prevenir, né, no ato sexual, tá bom? Então é isso, essa imagem, só para a gente analisar isso aqui. Vamos ver. O próximo slide é a sífilis secundária. Como é que são as características da sífilis secundária? Quais são as características desse estágio, né, da doença? As lesões, elas passam a ser cutâneas, né, ou nas mucosas, ou seja, você vai ter lesão na pele ou você vai ter lesão na boca, né, no nariz, né? Ou seja, não ulceradas, ou seja, elas não vão criar úlcera, pelo menos, né, nesse período de início, né, do estágio secundário. 6 a 8 semanas, né, do aparecimento da sífilis primária, você vai imediatamente perceber uma alteração na pele, uma alteração na mucosa da boca, do nariz, dos olhos, né? Ela geralmente pode vir acompanhada de artralgias, febrícula e cefaleia. O que é isso aí? Geralmente esses sintomas vêm acompanhado de dores nas articulações, é justamente a artralgia, né? Com febre e dor de cabeça, que é a cefaleia. Então, esses são os sintomas iniciais, né, do segundo estágio, né, que é a chamada sífilis secundária. A localização dessas lesões nas superfícies palmoplantares sugere fortemente o diagnóstico de sífilis secundária. Então, no que diz respeito a lesões cutâneas, uma das características principais é justamente a manifestação de lesões na planta do pé e na palma das mãos. Vou já mostrar para vocês uma imagem, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, começa a aparecer umas lesões na pele, né? Essas lesões, elas não são lesões ulceradas, tá? E não é muito agradável de visualizar, mas é só visualizando que a gente pode, olha só, entender que situação que fica esse quadro, né, de uma pessoa aí com essas manifestações, tá bom, pessoal? Então, a sífilis recente, né, secundária, a fase chamada fase exantemática, ela se manifesta com essas manchas, né, na pele, especificamente na palma da mão, na planta do pé, roséolas palmares, né, e plantares, são lesões chamadas de exantemáticas, né, em pele do corpo, acompanhada dessas lesões em palma das mãos ou plantas dos pés. Isso é que a gente chama de fase exantemática, tá bom? Então, apesar de não ser uma imagem muito agradável, mas é dessa maneira que a gente vai identificar esse quadro de lesão causado pela sífilis, né? Bom, a sífilis terciária, um terceiro estágio da sífilis, aí é um estágio mais avançado, já se trata de um comprometimento do corpo do paciente, né? Geralmente eles ocorrem de 3 a 12 anos de infecção, por isso é importante ficar muito atento no início das manifestações primárias e secundárias, porque o tratamento inicial pode dar à pessoa a possibilidade de ter uma vida, vamos dizer assim, um pouco menos, quer dizer, é complicada. Então, essas infecções com essas lesões cutâneas nas mucosas, e aí começam a aparecer os problemas neurológicos, começam a aparecer os problemas cardiovasculares e articulares, como mostram as imagens aí. Isso aqui é um quadro específico de pessoa. Lógico, a gente não pode confundir, tem pessoas que têm, né, isso aqui de forma congênita, mas a sífilis leva a essa má formação aqui nos pés. Tá bom? Então, todo um problema no sistema nervoso que a pessoa vai ter, tá? Porque certamente ela tem uma lesão neurológica aqui, provocada pela fase terciária da sífilis. Olha só o que acontece com uma criança cuja mãe, né, tem sífilis, né, chamada sífilis congênita precoce, né? O recém-nascido com sífilis, né? Ele vai nascer com problemas gravíssimos, lesões cutâneas, né, nas mucosas, coriza, né? Então,
icterícia, uma série de problemas aí que certamente e muito dificilmente essa criança sobreviverá, que a mãe passou para o filho durante o período aí de desenvolvimento embrionário, tá? Bom, e o cancro mole? Aqui é uma fase, né, um período de infecção, de transmissão exclusivamente sexuada, e ele é provocado pelo Haemophilus ducreyi. A gente viu lá o cancro duro, que é uma fase, né, da sífilis, e aqui o cancro mole, né, provocado exclusivamente pelo Haemophilus ducreyi. Qual o período de incubação desse micro-organismo no corpo? De 3 a 5 dias, né? Podendo se estender até 2 semanas, e aí, como eu disse, vai depender mais uma vez de como o organismo está preparado ou não, como é que está o teu sistema de defesa, isso é só uma questão de retardar ou não os sintomas. Claro, levando em consideração que em algumas situações tem doenças assintomáticas, não é o caso do cancro mole. Então, é muito mais frequente no sexo masculino, o que não quer dizer que o sexo feminino também não possa adquirir. Qual é o quadro clínico dessa doença? Aqui, o contrário lá do cancro duro, né, que é um outro nome para falar da sífilis, aqui as lesões são bem dolorosas. Geralmente lá no anterior era uma só lesão. Aqui são lesões múltiplas, né? Devido à autoinoculação, ou seja, ao alto grau, né, de desenvolvimento e proliferação da bactéria. Então, recoberto por exudato necrótico amarelado, quer dizer, é uma região em que o tecido ele está entrando em uma situação aí de necrose, né? Ou seja, é um apodrecimento mesmo, de maneira geral, um odor fétido que pode sangrar bem facilmente. Em 30 a 50% dos pacientes, o bacilo atinge os linfonodos inguinais, havendo fistulização em 50% dos casos por orifício único. O que quer dizer isso, clinicamente falando, um outro termo? Pessoal, significa dizer que na região da virilha, né, onde nós temos uma glândula que quando inflama, quando nós temos ferimento no corpo, a gente chama de íngua, tá? Essa íngua, ela inflama de tal maneira que ela estoura. Ela cria tanto pus e cria lá na parte superior dela um orifício único que acaba, por esse orifício único, tendo a chamada fistulização, né? Que é a fissura dessa íngua, ou seja, ela vai derramar pus. E é um quadro muito complicado, muito complicado. Tá bom? Inclusive é tão complicado, então que eu não quis mostrar a imagem para vocês aqui através da gravação, né? Até porque na sala, quando a gente está tendo aula física, a gente tem o controle disso, ver como é que está aí o comportamento dos alunos, e a gente vai fazendo aí essa moderação de apresentação de imagens. Na gravação é complicado, né? Fazer isso aí. Então, eu preferi não mostrar essa imagem aí da fistulização, né, do quadro clínico das lesões provocadas por cancro mole. Tá bom? Bom, a gente falou de feridas, né? Agora, a gente vai falar de uma outra característica das DSTs, que são as manifestações na forma de vesículas ou de bolhas. Tá? Vesículas e bolhas. Nós temos a herpes, né? Aliás, o herpes oral ou labial. Oral ou labial, é isso mesmo, na boca. A gente pode adquirir, né, esse patógeno, essa doença, essas doenças na boca. Então, o herpes labial é uma infecção viral, aqui já é um vírus, né? Anteriormente era bactéria, aqui é vírus agora, contagiosa, né, causada pelo vírus da herpes simples, é o CID10BOO, né? É caracterizada pelo surgimento de bolhas pequenas e dolorosas, né, doloridas, agrupadas no formato de cacho de uva nos lábios. Então, são várias bolinhas, uma em cima da outra ali, um ao lado do outro, né? Pode atingir gengivas, pode atingir a língua, o céu da boca, né, o interior das bochechas, pode atingir o nariz e, às vezes, no rosto também, né? Queixo ou pescoço, ou seja, toda a região facial, ela é chamada de herpes oral labial,
mas toda a região facial pode ser atingida, né, pelo, pelo, pela infecção do vírus, tá bom? Olha só, que imagem é essa aí? Isso aqui é uma herpes labial, tá? Então a gente tem que ficar muito atento com isso aí. E o mais espantoso é que muita gente já teve herpes e nem sabe que teve herpes. Porque como ela é uma doença que ela vai e ela cicatriza, ela desaparece, ela tem esse quadro agudo, tá? Mas tem também o quadro crônico. Essa doença ela aparece oportunamente de acordo como encontra-se aí o teu sistema imunológico. Então, à medida em que o teu sistema imunológico tem uma queda na proteção do teu corpo, ela se manifesta. À medida em que você fortalece teu corpo, ela desaparece. Então, tudo é muito relativo, vai depender de como está aí o teu sistema imunológico. Então, portanto, muita gente tem essa doença, tá? E muitas vezes não se manifesta porque o quadro de proteção imunológica dele está muito bom, né? Então, ela é uma doença oportunista, de certa forma. Caiu o sistema imunológico, ela se manifesta, tá? Então, ela tem essas idas e vindas aí em sua manifestação, tá? Mas não tem só o herpes labial, existe também o herpes genital, tá? Que é uma infecção sexualmente transmissível, de alta prevalência, ou seja, existem muitos casos, e também ele é causado pelo vírus do herpes simples, HSV, que provoca lesões na pele e nas mucosas dos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino. Tá? Então, a herpes pode ser labial e pode ser genital. Tá? E as verrugas? Lembrando, a imagem aqui, ó, voltando aqui à imagem do herpes genital, também não quis mostrar porque questão também, como eu disse agora há pouco, de controle, tá? De controle das percepções, né? E das reações. Então, eu preferi não mostrar essas imagens para vocês. As verrugas, um outro quadro de anomalia, né, que pode indicar uma DST. Então, quais são as doenças que se manifestam por verrugas? O HPV. O HPV, chamada de papilomavírus humano, é uma doença que, inclusive, é uma das DSTs que mais causam, né, em mulheres o câncer do colo do útero. Muitas mulheres que tiveram problemas com câncer de útero foi provocada por HPV. Atualmente, né, felizmente, nós temos a vacina, que eu acredito que muitos de vocês, muitas das meninas, tomaram. E como foi liberada também para os meninos agora mais recentemente, deveriam ter tomado. O homem é mais relaxado nessas coisas. Se o pai e a mãe não estiver lá mandando ele se cuidar, ele é mais relaxado. Mas eu acredito que muitas, né, de vocês, mulheres e muitos dos meninos, devem ter tomado essa vacina, tá? Se não, eu não sei se como é que está aí a cidade, né, as campanhas de vacinação e nem se a idade ainda permite, mas existem aí as vacinações particulares. Você pode pagar pela vacina e se prevenir. Eu acho que não custa nada, né? Bom, então, a doença infecciosa de transmissão sexual, também conhecida como condiloma acuminado, verruga genital ou crista de galo. No passado, esse nome era muito comum, crista de galo. Era um nome muito comum, por isso que tem esses vários nomes aí, que a gente vai chamar de nome vulgar. Não é um nome clínico, né, pessoal? O nome clínico é HPV. Mas é importante falar que quando vocês ouvirem falar em verruga genital, crista de galo, ou condiloma acuminado, que é também um nome clínico, esses nomes populares aqui, todos foram muito usados no passado, tá bom? É importante saber que se trata do HPV. Qual é o agente etiológico aí? Como é que se começa a situação? Atualmente são conhecidos mais de 70 tipos, pessoal. Ou seja, são 70 tipos aqui de papilomavírus humano. 20 dos quais podem infectar o trato genital. Então, estão divididos em dois grupos de acordo com o seu potencial de oncogenicidade, ou seja, de acordo com o potencial de causar câncer, tá bom? Então, não dá para brincar com essa DST, tá bom? Não dá para brincar de maneira nenhuma e a prevenção só se faz com
o uso de camisinha. E aqui, a AIDS, não menos diferente das outras. Hoje muita gente fala, já tem coquetel e o coquetel ele faz com que as pessoas tenham uma vida normal. Normal coisa nenhuma. Normal é você ter saúde. Se você tem AIDS, você não tem uma vida normal de maneira nenhuma. Como é que você pode dizer que tem uma vida normal tomando coquetel todo dia, se não tomar, morre? Isso não é uma vida normal. É uma maneira de você sobreviver. Você vai ter uma vida, né? Vamos dizer assim, ligeiramente normal, dadas as circunstâncias de tomar remédio todo dia. Tá? Então, a AIDS era uma doença crônica, doença grave. Ela danifica todo o sistema imunológico. Então, o vírus da AIDS, ele atinge o sistema de defesa do corpo. Como eu disse para vocês em algumas outras situações, é como nós nos encontrarmos aí num local de bala cruzada e eu tá com um capacete, eu não vou nem botar um capacete, vamos botar aqui como se eu tivesse aqui um campo de força, né? Uma proteção total do meu corpo aqui, bala batia e voltava. E agora alguém tira esse campo de força, eu vou virar uma peneira de bala. É mais ou menos dessa forma. A AIDS, ela destrói o sistema imunológico. Destruindo o sistema imunológico, vai ter interferência de maneira direta na habilidade do organismo conseguir lutar, né, contra qualquer que sejam as infecções. Infecções causadas por vírus, infecções causadas por bactérias, por protozoários, certo? Ou qualquer outro tipo de parasita. Ou seja, você está completamente desprotegido, tá, pessoal? Então é muito importante que a gente entenda que a AIDS, ela não é uma doença de se brincar, uma doença grave, tá? E pior do que qualquer uma das outras anteriores que a gente citou, ela pode durar até 10 anos, né, para se manifestar. Ela pode ter aí um período de incubação de 10 anos e a pessoa não sabe que tem AIDS. E não está na testa dele escrito que é portador de HIV. E aí ele vai acabar contaminando outras pessoas. Entenderam? Então isso é muito complicado, a gente tem que ter muito cuidado e a camisinha é o principal modo de prevenir, tá? Então, a doença ela é causada pelo vírus HIV, que é uma sigla do inglês, né? Significa vírus da imunodeficiência humana. Também facilita na ocorrência de alguns tipos de câncer. Ou seja, como ela tira o sistema de defesa, qualquer tipo de manifestação patológica no teu corpo pode te levar à morte. Então, uma célula defeituosa e que teu sistema de defesa não conseguiu identificar para poder destruir essa célula, ela se transforma no câncer. Então, você está mais suscetível a ter câncer, né? Por conta justamente do teu sistema de defesa não conseguir identificar esse defeito da célula, né? Um dos principais manifestações cancerosas da doença é o sarcoma de Kaposi. O que é um sarcoma de Kaposi? É uma doença na pele. É como se fosse um câncer na pele, né? São várias lesões na pele, né? E que vai deixando a tua pele completamente deformada, né? Toda manchada, toda cheia de marcas, né? O linfoma, né? Que é justamente uma outra doença provocada, aliás, que pode ser provocada pelo câncer, tá? Além de provocar perda de peso e diarreia, isso já os sintomas mais iniciais. Então, apesar de ainda não existir a cura, existe, vamos dizer assim, um tratamento. Vamos dizer, né? Atualmente há um tratamento, a gente vai chamar de retrovirais. O que é um tratamento retroviral? É um tratamento que retarda a manifestação do vírus. Ele consegue fortalecer o sistema imunológico para que o sistema imunológico vá combatendo os vírus. Ele não mata o vírus, né, os vírus, mas ele vai retardando a manifestação desse vírus de tal maneira que consiga, né, impedir que o vírus possa se reproduzir de uma maneira mais rápida, né? E aí ele consegue, com isso, aumentar a expectativa de vida dos soropositivos, tá bom? Mas qual é o melhor mesmo? É não ter a doença, lógico, é evidente. E a melhor maneira para que isso não aconteça é se prevenindo. O segredo é esse, tá?
Como é que se dá essa transmissão do vírus aí? Como é que o HIV é transmitido? Todo mundo já sabe, né? Claro que tem algumas situações importantes que devem ser faladas na aula, mas todo mundo sabe que a principal forma é o sexo sem camisinha. Então, o HIV ele é transmitido principalmente por relação sexual. Quando diz principalmente, não quer dizer que é só por relação sexual, claro, né? Que tipo de relação sexual? Vaginal, anal ou oral. Completamente desprotegido, ou seja, sem camisinha, tá? E quais são as outras maneiras? Compartilhamento de seringas, pessoas que usam drogas, né, injetáveis, através da agulha contaminada, né, pelo sangue. E isso é muito frequente, né, nesses usuários de drogas ilícitas, né? E que podem também, inclusive, contrair hepatite, que a gente vai ver no próximo slide, nos próximos slides. Também é uma doença que o contágio dela se dá da mesma maneira, da mesma forma, muito parecido com o contágio da AIDS também, né? Bom, epidemiologicamente falando, como é que era isso nos anos 90, né, 80, na década de 80, década de 90? Como é que era isso aí? Pessoal, era 20 casos, né, de, de, de contaminação da AIDS, ou seja, para homem, era 20 casos para um caso de mulher. Ou seja, para cada 21 pessoas, 20 era homem e uma era mulher. Ou seja, a prevalência de contaminação das mulheres era bem menor, justamente pela exposição, por um comportamento cultural do homem, a questão do machismo, é o pegador, né? É o homem que não pode ver mulher, entendeu? Que acha que pode ficar com tudo enquanto é mulher que ele vai enxergar por aí. Claro, eu estou falando nesse sentido de homem. Claro que não, hoje, com as situações em termos de igualdade, isso mudou muito, mas em décadas anteriores ainda existia um tabu muito grande. Então, o homem tinha esse comportamento, a mulher era mais comportada, né, vamos dizer assim, entre aspas, nesse sentido de tabu social, a que a mulher era julgada dessa maneira. Então, a mulher ela não tinha essa liberdade que ela tem hoje de expor seus sentimentos, vamos dizer assim, de ir à luta da conquista, como hoje existe. Então, os homens eram mais suscetíveis e expostos à contaminação da doença por conta desse comportamento machista que tinham, né? E achar que poderiam aí ser aí os bambambãs aí, né? Bom, isso muda muito com o tempo, né? Nos dias atuais. Isso é bem verdade que o índice de contaminação ele se estagnou bastante, diminuiu muito com as informações, a gente não pode fugir disso. Então, os casos agora diminuiu para 1,5, bora arredondar para 2, para um caso, 1,5 a 2 para homens e um caso para mulher, né? Então, para cada 3 pessoas, 1,5 a 2 são homens e uma mulher, no que diz respeito às contaminações atuais. Então, isso mudou muito, mudou bastante, graças às informações, né? Isso tem melhorado muito, né? A bateria aqui foi embora, mas a gente está fechando aqui já a nossa aula. Bom, e os fatores de vulnerabilidade estão aí: festas, drogas, as baladas, os jovens bebem, aí sai embriagado e perde a noção de tudo, e nisso acaba se contaminando. Então, isso é muito grave. Então, a pessoa tem que ter consciência do que está acontecendo, tá bom? E não deixar que as drogas listas e ilícitas levem ele a ter atitudes insanas, né, irracionais. Então, o melhor é ter muito cuidado, né, ao se expor em baladas, em festas, porque é isso aí que é o meio de fatores de vulnerabilidade, principalmente entre os jovens, que são justamente o grupo que a doença aumentou e muito, né? Aumentou bastante no Brasil entre os jovens. Essa faixa etária que eu disse para vocês anteriormente, dos 16 anos de idade, né, até os 22 anos de idade, a faixa etária aumentou bastante de contaminação. A hepatite B, eu vou acelerar um pouquinho porque a bateria está indo, né? É definida como inflamação do fígado causada por uma infecção pelo vírus da hepatite B, que é chamada HBV, e a transmissão acontece da mesma forma da AIDS, através do sangue, né? Esperma, secreção vaginal, leite materno. Então, a mesma forma da AIDS é a contaminação da hepatite, né? Há vacina específica para isso, esse tipo de hepatite, portanto, tem vacina contra a hepatite B. O certo é se vacinar e se prevenir também. E a hepatite C é causada por um vírus transmitido principalmente pelo sangue contaminado,
nas infecções, ou seja, da mesma forma que a hepatite B, da mesma forma que a hepatite C. A diferença é que não há vacina para esse tipo de doença, ok? Pessoal, então é isso, né? A gente finaliza a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? É um esforço muito grande para fazer esse vídeo, ficar de frente uma câmera, uma webcam. Não tenho muito costume disso, tá? Espero que vocês tenham gostado. As dúvidas a gente vai tirar no momento oportuno, na hora das videoaulas, tá bom, pessoal? Um abraço em todos. Fiquem com Deus e vamos estudar, tá bom? Estudem porque o futuro de vocês será uma árvore de muitos frutos, tá bom, pessoal? Então, até a nossa próxima aula.